irmãos, Marcos capítulo 13, a partir do versículo 32 até o versículo 37, diz assim a Sagrada Escritura: Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, esse texto encerra no livro de Marcos o texto escatológico que ele apresenta nesse livro. Nós temos Mateus 24 e 25, Marcos 13, Lucas 21, que são sinóticos, que estão apresentando sobre a segunda vinda do Senhor. Se você ler esses três textos, Mateus 24, também 25, mas 24 melhor dizendo, mais frisando, esse texto de Lucas 13 e de Marcos 13 e de Lucas 21, você vai ter ali uma sequência do que Cristo falou no seu sermão, que nós chamamos de sermão escatológico. Escatológico é das coisas vindouras, das coisas futuras, tratando da volta do Senhor, arrebatamento da igreja e assim por diante. É um assunto que eu sempre falo aqui, é um assunto recorrente no meu ministério, e eu gosto muito de pregar sobre escatologia, amo falar sobre Apocalipse, sobre Daniel, essas passagens. Já fiz algumas séries de mensagem aqui, outras ainda vou fazer em nome do Senhor Jesus, de estudos mesmo. Eu conheço pessoas que têm medo de ler Apocalipse, têm medo de ler o profeta Daniel, mas esses livros não são para nos dar medo, esses livros são para nos dar conforto na alma, de saber que quem controla toda a história é o Senhor. Toda a história é controlada pelo nosso Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aqui nessa noite para ouvir mais essa mensagem, e ela é uma mensagem de fato escatológica. E eu meditando nela, na verdade eu ia pregar essa mensagem domingo, mas aí houve um contratempo e foi necessário que eu pregasse hoje. O irmão que está aí aqui hoje, ele não conseguiu chegar a tempo por causa de uma consulta médica, e nós entendemos perfeitamente que isso acontece, mas então aprove o Senhor de me dar mais essa oportunidade de pregar, e de você estar aqui hoje nessa noite também para ouvir essa mensagem. E ela é muito interessante, porque ela começa, o Senhor vai dizendo aqui, quando ele pega no versículo 24 até o 31, ele vem dizendo: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, falando da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas. Ele começa a discorrer sobre várias situações que vão acontecer, que serão abalos sísmicos, abalos cósmicos, terremotos, maremotos, catástrofes, doenças, pestes, mortes, coisas tremendas que estão já acontecendo já de muito tempo, e que agora nesse fim do fim, porque nós estamos no fim do fim, então nesse tempo nós estamos encerrando a nossa história nesse planeta antes da segunda vinda do Senhor. Então ele vai encerrando aqui, ele fala aqui no versículo 26, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande glória e poder, e vai discorrendo aqui, e o verso 31 ele diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele começa a falar o texto que eu li com os irmãos aqui hoje, que ele começa dizendo assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A propósito, tem uma mensagem que eu preguei aqui na congregação e que está no meu canal também, no YouTube, intitulada Eu Sei Quando Jesus Voltará. Essa mensagem já está lá, eu preguei aqui faz uns meses já, e o título é esse: Eu Sei Quando Jesus Voltará. Eu não sei quantos irmãos estavam aqui no dia, mas eu preguei alguns meses atrás, e eu orando ao Senhor e falando com Deus sobre essa mensagem, sobre essa passagem, e lendo aqui, relendo, e hoje de manhã passei algumas horas estudando, pesquisando e meditando nesse texto, e isso aqui é para nos dar um temor, aliás, um temor muito grande,
Porque temor, nós aprendemos já aqui, ele é um respeito, é uma reverência tremenda diante do Senhor. Porque tem pessoas que têm até medo, mas não têm temor. Sabem, ou aparentemente conhecem, sabem que Deus é um Deus poderoso, é um Deus que pode lançar tanto o corpo na sepultura quanto a alma no inferno. Certa feita, Jesus disse para os seus discípulos que voltaram alegres de uma campanha que Ele nos enviou para pregar, e eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos submetem. O Senhor falou assim: olha, não se alegre porque os demônios se submetem, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ele continua dizendo assim: olha, tem uma coisa, não se preocupe com aqueles que podem matar o corpo e não podem mais fazer nada. Se preocupe sim com aquele que é Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Esse nós temos que temer. E as pessoas às vezes ficam com medo de macumba, com medo de fofoca, com medo de inveja, com medo de olho gordo, com medo de tanta coisa, mas não tem temor de Deus, não tem esse temor reverente, essa reverência ao Senhor. E eu, como pastor, como pregador do evangelho nessa igreja bíblica cristã, e na minha caminhada como servo do Senhor, pregando já há cerca de 30 anos, a minha intenção é que a igreja sinta o peso da palavra de Deus, para nós adorarmos a Ele como adoramos, cantar como cantamos, louvamos Ele com toda a liberdade, mas com temor, de saber que nós temos um Deus que vê todas as coisas, que está em todo tempo, em todo lugar, e conhece, sonda as mentes e os corações, esquadrinha os corações e os rins. Podemos esconder de qualquer pessoa, do marido, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do pastor, do amigo, de todo mundo, mas jamais vamos esconder do Deus Todo-Poderoso, que tem olhos como chama de fogo, e que conhece toda a minha vida e conhece a sua vida, que conhece nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, também conhece nossas dores, nossas fraquezas, nossas limitações. Então isso é para nós termos temor, e temos tremor, e temos reverência ao Senhor, porque Ele é grande e digno de toda a honra e de toda a glória. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse nem o Filho, na esfera carnal que Cristo estava. Evidentemente que Ele sendo Deus, Ele sabe, porque Ele é Deus. Mas Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, e se fez homem, se fez carne, se humilhou, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Ele continua dizendo: olhai e vigiai, e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Cristo está tratando da segunda vinda. Cristo está tratando da grande tribulação, da segunda vinda, o arrebatamento na igreja. Mas Ele está dizendo assim: vocês não sabem o dia, vocês não sabem a hora, então vocês têm que vigiar e têm que orar. E se tem uma coisa que está acontecendo hoje, é o inverso disso. Em muitos lugares não há mais vigilância, não há mais temor, não há mais oração, não há mais vigilância. As pessoas seguem como se nada fosse acontecer. As pessoas seguem o curso da vida como se não houvesse Deus, como se não houvesse céu e nem inferno. As pessoas seguem o curso da vida de uma forma que não há mais temor diante de Deus, e vão vivendo ao seu bel prazer, falando como querem, vivendo como querem, pensando como querem, agindo da forma que querem, sem saber, ou sem se dar ao caso de saber, se preocupar que o Senhor voltará. Eu já preguei algumas mensagens sobre esse dia da volta do Senhor, que será um dia glorioso, mas um dia tremendo e pesado também. Será um dia de grande alegria, de grande júbilo para a igreja, para os remidos, para os eleitos, para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Mas será um dia de grande pesar, um dia de densas trevas para aqueles que não estão firmados na rocha, para aqueles que não estão firmados em Cristo. E se Cristo viesse agora, se nesse momento que eu estou falando a trombeta soasse, a trombeta tocasse, como é que nós estaríamos diante do grande Deus, do grande Rei, do Senhor dos Senhores? Nós estaríamos alegres, jubilosos, subindo alegres ao encontro dele, ou estaríamos temerosos por causa da nossa situação e faríamos como está escrito no livro de Apocalipse, que os homens vão gritar dizendo: caiam sobre nós montes, caiam sobre nós rochedos, e nos escondo da ira daquele que está no trono e do Cordeiro. Será que nosso momento vai ser de alegria, de júbilo, ou nós vamos preferir a morte? Diz a palavra que num período da grande tribulação, ali em Apocalipse, está escrito, eu vou dar um outro estudo um outro dia sobre essa passagem também, que os homens gritavam e buscavam a morte, mas a morte vai fugir deles. Não é que vai passar um rolo com o por cima, não vai morrer, vai levar tiro, não é isso, vai levar um tiro, não vai morrer, não é isso. É a situação tão terrível da humanidade, que eles ao invés de buscar a Deus, vão buscar a morte, vão estar buscando a morte ao invés de buscar a Deus.
Mas eu quero lhe convidar que nesta noite é tempo de buscar a Deus, é tempo de pedir perdão, é tempo de arrependimento, é tempo de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me no teu sangue, me recebe em tua presença, porque eu preciso ser aceito por ti, Senhor. Não sou eu que lhe aceito, é o Senhor que me aceita. Esta é a grande verdade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aqui ele diz assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo, não sabeis quando será o tempo. Aí ele começa uma parábola que é extremamente importante para nossas vidas. Ele diz assim: é como um homem que, partindo para fora da terra, algumas versões falam para fora das suas propriedades, da sua terra, um homem que tinha uma propriedade, que tinha um campo, que tinha uma fazenda. Jesus usava a linguagem daquilo que estava ali ao redor das pessoas, para que eles entendessem. Eu já falei isso aqui até na última mensagem. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos: vigiai. Esse verbo vigiar está repleto nesses versículos. Esse verbo vigiar está claro e evidente nessas passagens, como também em todas as passagens da Escritura Sagrada. Essa palavra vigiar é estar vigiante, estar atento, estar apercebido, estar acordado, estar despertado, estar atento, porque o Senhor voltará, porque o meu Senhor, o Cristo vivo, voltará. Eu já disse aqui que há poucos dias eu pregava uma moça no meu trabalho, falando da volta do Senhor, e ela disse assim para mim: mas eu nem sabia que ele tinha ido. Como é que eu vou saber que ele vai voltar? Você não sabe disso? Aqui, vizinha minha, mora aqui pertinho e trabalhava comigo, e não está nem sabendo. Agora, as pessoas precisam saber, e nesta noite Deus lhe trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para me ensinar e para te ensinar mais um pouco, porque haverá um dia do retorno bendito e glorioso de Jesus. Portanto, nós temos que estar vigiando com as palavras, com os pensamentos, com a atitude, com a nossa vida, com o nosso ser, com tudo que há em nós temos que estar vigiando, atento, porque breve voltará o Senhor, e o que será de nós se não estivermos diante dele? Como é que eu tenho que estar diante dele? Pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo que ele lave no seu sangue, para que o meu nome no livro da vida esteja escrito. E assim então, quando ele voltar, quando a trombeta soar, a qualquer momento que a trombeta soar, quando ela soar, eu estarei preparado, vigilante, atento, aguardando a bendita vinda do Senhor. Aqueles que não estão em Cristo, quando a trombeta tocar, quando Cristo vier, ou se você partir dessa para aquela lá, como é que nós vamos estar? Como é que vai estar a sua vida se hoje você partir para a eternidade? Eu já falei aqui várias vezes, vou repetir constantemente. Quem sabe, quem me conhece sabe, onde eu trabalho, constantemente as pessoas estão ali. Ontem mesmo, um senhor estava ali tranquilo, conversando, batendo papo, falando uma coisa, esperando para ser uma avaliação. Daqui a pouco ele desmaiou, bateu a cabeça, a moça me chamou, a enfermeira me chamou, eu corri, pegamos ele, levamos para a sala de emergência, e ele entrou em parada cardiorrespiratória. E nós entramos com todo o procedimento, fizemos tudo o que podíamos fazer, partiu para a eternidade. Isso acontece todo dia comigo lá, com 1, com 2, com 3, com 10, com muitos. Como é que vai estar a nossa vida? Como é que está a nossa história? Como é que está aí? Como é que estou eu e você? Como é que nós estamos? Porque existem igrejas pregando um evangelho muito fácil, muito barato, que você chega pobre, fica rico, chega sem bicicleta, sai de carro zero, chega de carro zero, sai de carro importado, chega de carro importado, sai de jatinho, chega, entendeu? Tem igreja que está assim, lugares assim. E tem uma advertência muito grande aqui nessa noite, nessa palavra, que nós precisamos entender. Observe: é como um homem que, partindo para fora da terra. Que homem? Aqui uma tipologia bíblica. Este homem é a tipologia de Cristo Jesus, partindo para fora da terra, partindo para fora da sua propriedade, partindo para fora do seu campo, da sua fazenda. Jesus, se você ler em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: não há outro mediador entre Deus e o homem,
Jesus Cristo, só há um Deus e só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então o homem aqui, tipologicamente, é o Senhor Jesus. Observe, deixou a sua casa tipologicamente é a igreja. Hebreus 3, verso 6 diz isso, que nós somos a casa do Senhor. Nós, não a parede, bloco, tijolo, nós, eu e você, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, somos a igreja do Senhor. Aí ele continua dizendo assim: é como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos. Quem são os servos? Nós, o povo lavado e remido, que ele comprou com seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. O interessante, o texto diz assim: deu autoridade aos seus servos. Então tem um lugar, o planeta, o campo, esse planeta que nós vivemos. Um homem que deixou, quem é esse homem? Jesus, porque ele veio, fez a sua obra, 33 anos aqui na terra, partiu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo e deixou claro: eu vou retornar, voltarei. É como que um homem fez isso e voltou, porém antes ele deixou a autoridade para os seus servos. E nós olhamos para o livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 19, se não me falha a memória, está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e toda a força do mal nenhuma fará mal. Ou seja, ele deixou os seus servos, foi para uma terra distante, foi para a eternidade, foi para a glória, mas diz assim: olha, dei autoridade para os meus servos. Eu fui, mas deixei para vocês poder. Tanto que no livro de João, capítulo 16, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. E ele enviou o Espírito Santo. Lá no livro de Atos, capítulo 2, desceu sobre a igreja, sobre nós, o povo santo, o Espírito Santo. Ele está à nossa disposição. O Espírito Santo é aquele que nos auxilia, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos conforta, é aquele que nos confronta com a verdade, porque ele vai nos levar a toda a verdade. Diz o texto lá em João que ele vai nos levar a toda a verdade. Às vezes nós queremos levar um caminho, mas o Espírito Santo nos aperta e nos aponta o caminho, e o Espírito Santo só aponta para Cristo. O Espírito Santo não aponta para boate gospel, não. O Espírito Santo não aponta para forró gospel. O Espírito Santo não aponta para imundícias que estão aí fora. O Espírito Santo aponta somente para Cristo, e a igreja é encaminhada para Cristo através dessa graça bendita e gloriosa. Então o Senhor foi, mas deixou autoridade para os seus servos. Eu quero te dizer uma coisa: pela palavra do Senhor há poder na igreja, pelo Espírito Santo, para vencermos o pecado, para vencermos os vícios, para vencermos a carne, para vencermos o mal. Não há força no homem, mas a força vem do alto, vem do Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que enche nossas vidas e que aviva a igreja, que fortalece cada um de nós. Como é que eu faço para servir a Deus? Existem bons exemplos de homens que são piedosos, é evidente que existem, mas todos esses bons exemplos são de homens que são cheios do Espírito Santo. Existe bom exemplo de pregador, mas tem aquele pregador que fez, aquele pastor que fez aquilo outro, aquele que roubou, aquele que adulterou. Claro, existem os maus exemplos, mas você vai ficar mirando neles, ou você vai mirar em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, todo poderoso, que deixava para nós o Espírito Santo, enviou e está em nós. Ele disse: o homem ausentou-se da sua terra e deu autoridade aos seus servos. A igreja do Senhor tem autoridade para vencer. A igreja do Senhor tem autoridade para pregar o Evangelho com poder. A igreja do Senhor tem autoridade para pregar o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça, o Evangelho que transforma. Não esse Evangelho, desculpa eu falar, Evangelho mequetrefe que muitos têm pregado aí, que a pessoa só que pensa em ficar rica e ganhar dinheiro e fica famoso. O Evangelho é transformação de vidas. O Evangelho é transformação do pecador, do homem mais terrível que possa ser, na igreja, no povo lavado, remido. Bendito seja o nome do Senhor por causa dessa graça disponível a nós, a igreja do Senhor. Aleluia. Como é que eu vou vencer nesse mundo de trevas tão terríveis? Ele deixou autoridade para os servos dele. Ele ausentou-se e deu autoridade aos servos. Eu quero te dizer em nome do Senhor, a palavra nos garante isso. Nós temos autoridade.
O problema é que nós nos afastamos de Deus porque nós deixamos de vigiar. Aqui está escrito: vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Não adianta, eu conheço gente que ora, mas não vigia. Acaba de orar, pega o WhatsApp e mete o pau no irmão, mete o pau na irmã, mete o pau no pastor, fala de A, fala de B, fala. Você viu? Você não sabe, nem sabe o que está acontecendo. É um miserável, é um filho das trevas, é um filho de Belial, porque o servo de Deus, ele pode pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem para o amigo dele dizendo assim: ó, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor te sustente. O servo de Deus pega o WhatsApp assim, manda lá: irmão, eu sei que está na luta, mas o Senhor é contigo. O servo de Deus não vai fazer fofoca, nem inventar mentira, e nem fazer isso é coisa do cão. Aleluia. Vigiai. Aí vem orai. A igreja tem deixado de orar, tem deixado de buscar, tem deixado de fazer a vontade do Senhor. Mas olha o que me pesou hoje de manhã, de eu levantar, depois de mais de 2h30 de estudo, e começar a coçar a cabeça. Falei: meu Deus, caiu um temor terrível sobre mim hoje de manhã, enquanto eu estudava, enquanto eu meditava nessa palavra. Como diz lá no livro de Salmos, incendiou-se o meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. Eu comecei a orar, olhar e orar, e me levantei, fiquei em pé e falei: Senhor, porque olha só o que diz aqui: e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Você tem autoridade para realizar alguma coisa na obra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas? Pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei cantar, não sei tocar, não sei. Você tem de Deus autoridade para você estar orando, estar intercedendo, estar evangelizando, mas eu não sei entrar no colégio e falar: olha, tem um Deus que é poderoso para perdoar os teus pecados. Porque quem te dá autoridade não é o pastor, não é a placa da igreja, é o Espírito Santo do Senhor, porque Ele deu autoridade para cada um fazer a obra. Cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Não perca a oportunidade de falar. Hoje eu entrei no mercado, não tinha que ir lá, passei lá para fazer algumas coisas, não tinha nada de plano de mercado hoje. Entrei por um outro motivo que não importa, entrei lá, e de repente na fila ali, conversando com uma pessoa, comecei a falar do Senhor para ele. Ele disse: eu quero congregar, eu tenho uma luta muito grande. Ele pediu oração, ele precisa, ele quer. Eu tenho certeza que Deus, o Senhor, vai ouvir nosso clamor, nossa súplica, porque a autoridade na igreja não é a autoridade do homem, mas é a autoridade dada pelo Senhor, dada dos altos, para nós vencermos as barreiras. Quantos aqui acreditam que Deus deu autoridade à igreja? Quem acredita aí que Ele pode agir na sua casa, agir na sua vida, agir no seu lar, agir no seu ministério, agir no seu coração, agir no seu corpo físico, agir no seu casamento, agir na sua vida em todas as áreas? Deus não é Senhor somente da área espiritual, é Senhor da área pessoal, financeira, afetiva, tudo Ele domina, Ele comanda, Ele é o Senhor. Aleluia. Agora escute. O que me pesou mais foi isso: e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. E eu fiquei ali horas pensando, meditando. Na verdade, já faz alguns dias que eu venho pensando nesse texto. Aí quando chegou hoje, fiquei: meu Deus, o porteiro, quem é esse porteiro? Quem é esse porteiro? Ora, o homem é Cristo, a sua casa, a igreja. Todos, a igreja tem autoridade para realizar a obra, a cada um. Agora, quem é o porteiro? Dos que estão na igreja, quem é o porteiro? Porque o porteiro, ele disse: vigiai. Eu fui buscando para cá e busco para lá, e pega uma Bíblia, pega outra, e pulso daqui e vai dali, e buscando ao Senhor. Aí eu entendi que esse mesmo texto, essa mesma palavra, está para mordomo, igual está lá no livro de Lucas 12:42, é o mesmo sentido. O porteiro aqui é o mesmo sentido que o mordomo, que cuida das coisas do seu Senhor. E o que é o mordomo? O que é o porteiro? É a mesma função do mordomo, aquele que está cuidando das coisas do seu Senhor. É aquele que está ali de prontidão. Bom, o meu Senhor vai voltar, eu tenho que estar aqui. Todo mundo está lá dentro. Então quem é o porteiro? A liderança espiritual. Quantos líderes espirituais deixaram de vigiar? Ao porteiro disse: olha aqui,
E ao porteiro mandou, deu uma ordem, ordenou que vigiasse. Quem é o porteiro? É a liderança espiritual que vai abrir a porta do Evangelho para aquele. Quem abre a porta é o Espírito Santo, evidentemente, mas usando quem? Nós aqui, a igreja. Então nós aqui, eu preciso, como porteiro dessa igreja, como dispenseiro aqui, como mordomo aqui, para servir a cada um aqui com a palavra, com a verdade. Doa quem doer, mas precisa ser pregada. Chega nesse evangelho que olha para o seu vizinho e diga: você vai ficar rico hoje. Chega nesse evangelho e diz assim: olha, agora daqui em diante a pessoa está com a vida toda miserável, toda acabada, e a outra vai falar: olha, vai nessa tua força. Que tua força? Se converta primeiro, se arrependa dos seus pecados. Que vai na tua força o quê? A mensagem é: arrependei-vos. É essa a mensagem que nós temos que anunciar: arrependei-vos. Nós temos que sair daqui hoje chorando diante do Senhor. Nós temos que sair daqui hoje com o coração quebrantado diante dele, pedindo misericórdia. Tenha compaixão de mim, ó Deus. Tem de mim misericórdia, Senhor, a começar por mim. Ao porteiro disse, mandou, ordenou que vigiasse. Lá em João 10 nós temos um texto que também fala de um porteiro. Está escrito assim, Jesus disse, eu vou ler com vocês, João 10, João capítulo 10, olha só, e o versículo de número 1, 2 e 3 somente. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Jesus aqui é a porta. Em João 10, aqui mesmo, verso 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. A palavra também diz aqui, e nós entendemos que o porteiro aqui, para muitos dos teólogos, é o próprio Deus, que abre para nós nosso entendimento. É de fato, é verdade. Mas faz uma conexão com o porteiro lá de Marcos 13. A esse porteiro abre, a esse quem? Ao Senhor. Porque o porteiro, ele vigia, ele cuida, ninguém vai entrar se não for o dono das ovelhas, se não for o bom pastor. Não é permitido entrar alguém na sua vida que não seja o Senhor. Nós temos que ter essa graça da parte de Deus de anunciar esse evangelho poderoso, para que sejamos cheios do poder e cheios do Espírito Santo. Ao porteiro ele disse: vigiai. Aí o porteiro fica atento. Imagine, escute. Quando o senhor voltar, o porteiro não pode dormir. Ele tem que estar atento lá e para cá. Ele olha para fora, bom, o senhor não está vindo ainda. Ele vai olhando para cá, olha no horizonte, olha para lá, olha para cá, olha para dentro. Gente, acorda aí, gente. E o povo acorda. Daqui a pouco um está cochilando, aí ele levanta para a gente: acorda aí. E é assim que a liderança espiritual tem que fazer. Tem que estar olhando para cima, olhando para o alto, vendo que o Senhor brevemente voltará. E olha para dentro da igreja e não deixa o povo dormir. Isso aqui é uma linguagem figurada, é dormir espiritualmente, abandonar a fé, desprezar o evangelho, desprezar a palavra. Antigamente as pessoas caminhavam quilômetros para adorar a Deus. Hoje as pessoas, por causa de uma chuva que vai cair ainda mais tarde, elas não querem mais cultuar, não querem congregar. Mas há poder do Espírito Santo para avivar a sua igreja, avivar a minha vida e a sua vida, para sermos despertados sobre toda e quaisquer circunstâncias, adorarmos ao Senhor. Agora escute, aqui em Marcos ainda, no capítulo 13, observe o que diz ainda a sequência. Ao porteiro disse: vigiai. Mandou que vigiasse. Para todos é para vigiar. Ao porteiro disse: vigia. Você é a liderança espiritual. Deus vai cobrar dessa liderança que não prega mais a salvação, que não prega mais o arrependimento, que não fala mais do inferno, não fala mais do céu, não fala mais de uma vida santa e piedosa. Às vezes nós perguntamos aqui para congregações onde eu passei, preguei e perguntava: quanto tempo vocês não ouvem a mensagem da cruz? Porque isso caiu de moda. E a mensagem da cruz não é moda. A mensagem da cruz é o poder de Deus para a igreja.
Muitas vezes a pessoa prega tudo, tem habilidade com o grego, com o hebraico, com o aramaico, com isso, com aquilo, com o outro, e faz um negócio todo, as pessoas se impressionam, mas não há conversão, não há arrependimento. Eu quero que você perca o sono nesta noite, pensando na bendita vida do Senhor, e como está a sua vida, como é que está a minha vida. Eu quero que você perca o sono hoje, e enquanto não se arrepender, porque breve virá o Senhor, e não sabemos a que hora Ele há de vir. Aí Ele diz assim: vigiai, verso 35, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. O Senhor da casa, a casa é a igreja, o Senhor é Cristo. Não sabemos quando virá o Senhor. Quando Ele vier, vai nos achar dormindo ou acordados? Quando vier o Senhor da casa, e a casa é a igreja, quando Ele voltar, quando Ele retornar, vai achar a igreja acordada ou não? E o título desta mensagem é: o porteiro, a vigilância e as 4 vigílias em que o Filho do Homem pode vir e que nós não sabemos. O título é: o porteiro, a vigilância e as 4 vigílias em que o Filho do Homem pode vir. Observe: vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, quando Roma, o Império Romano, dominou Israel, dominou a nação, implantou o seu sistema militar, eles tinham na noite 4 vigílias, a saber, a primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira vigília ia das 18 às 21 horas, a segunda vigília das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta das 3 até às 6 da manhã. Das 18 até às 6 da manhã eram as 4 vigílias. 18, 21 até 0 hora até as 3 até as 6, as 4 vigílias. E elas estão apresentadas aqui, observe, elas estão apresentadas aqui. À tarde, e a primeira vigília. Por quê? Eu fiquei pensando: Senhor, por que à tarde? Porque depois de um dia de tanto trabalho, depois de um dia estafante, um dia cansativo de trabalho, um dia cansativo de lutas, agora traz para o mundo espiritual. Talvez você viva dias de grande batalha e de grandes lutas, e talvez ao findar daquele dia, ao findar daquele momento, ao findar o labor, já dizia assim uma canção, ao findar o labor daquele dia, o trabalho daquele dia, talvez você tão cansado, talvez você tão angustiado de tantas perseguições, tanta luta, tanta provação, é tanto problema, é falta de dinheiro, é falta de paz, é falta de tanta coisa que acontece, que nós chegamos no fim do dia, não só do dia de 24 horas, mas uma forma espiritual de falar, do nosso dia, de tanto cansado que estamos, e dizemos: Deus me esqueceu. E começa a deixar o cansaço daquele dia, daquela vida, lhe toma de assalto, e chega no fim da tarde e diz: eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero mais saber do Senhor, eu não quero mais saber da palavra, eu não quero mais saber de culto. 30 anos já servindo ao Senhor, 20 anos, 10 anos, não quero mais saber de congregar, de cultuar, de servir a Deus. Às vezes tem muita fofoca, tem muita mentira, tem muito engano, muitas pessoas apunhalaram pelas costas, outras puxaram o tapete, outras fizeram de uma forma que você imaginaria que até mesmo o pior ímpio fizesse, menos o irmão em Cristo. E às vezes chega o fim daquele dia, mas no findar do dia, à tarde, pode voltar o Senhor na casa. E como é que nós vamos estar? Se o Senhor voltar no fim do dia hoje, como é que nós vamos estar, meus amados? Se esse fim do dia o Senhor da casa retornar, o porteiro, os vigilantes, ou a vigilância, e as 4 vigílias em que o Senhor da casa voltará, ou poderá voltar. Observe: se à meia-noite, vigiai, porque vocês não sabem quando virá o Senhor da casa. Que o Senhor da casa voltará, é certo, mas não sabemos. Se à tarde, no fim de um dia cansativo,
de tanta luta, de tanto desgosto, de tanta perseguição, de tanta batalha. Ou se a meia-noite era o fim da primeira vigília e o início da segunda vigília. A meia-noite para nós vira o dia. A meia-noite Paulo e Silas na prisão cantavam e louvavam ao Senhor, e Deus abriu a prisão para ele, Deus libertou-os ali. Na virada de um dia para o outro, Deus pode agir, meu irmão. Na virada da meia-noite, Deus pode fazer uma coisa muito grande na sua vida e na minha vida. Quando olhamos para Mateus 25, nós temos ali aquela parábola lá das 10 virgens. E quando nós olhamos para Mateus 25, verso 6, está escrito assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí veio o noivo. E se é meia-noite? Por que meia-noite? Porque meia-noite para nós ou para todo mundo, evidentemente, mas à meia-noite viramos o dia. Talvez você tenha vivido dias de densas trevas, de cansaço, de perseguição, de angústia, de decepções, mas à meia-noite pode vir o meu Senhor, o teu Senhor, o Senhor da casa. E se o Senhor voltar hoje e agora, quantos aqui vão se alegrar? Se Ele voltar agora, quantos podem regozijar na presença dEle? Porque Ele pode vir na segunda vigília. Ele pode voltar entre a meia-noite e as 3 da manhã, a segunda vigília, o momento de densas trevas. Eu imagino a igreja primitiva que orava com intrepidez, a igreja que buscava a Deus. Pessoas dos séculos passados oravam com tanto poder, oravam com tanta força, com tanta graça, mas o Deus que nós servimos não mudou, Ele é o mesmo. Onde está aquela igreja que ora? Onde está aqueles crentes que têm compromisso com o Senhor? Seja na primeira vigília, seja na segunda vigília, porque a segunda vigília é muito denso, mas é o momento de transição, de virada de um dia para o outro. Aí ele continua dizendo: não sabeis se ele virá à tarde, primeira vigília. Não sabemos se ele virá à meia-noite, da meia-noite até as 3, segunda vigília. Se ao cantar do galo, terceira vigília, das 3 da manhã, aliás, da meia-noite, das 6 às 21, primeira vigília. Da 21 à meia-noite, segunda vigília. Na terceira vigília, da meia-noite até as 3, que era o período também chamado do cantar do galo. Cantar do galo na linguagem, lembra que eu falei? Linguagem militar romana. Não é o cantar do galo que nós ouvimos aí. Era um toque da trombeta dos soldados, que tocavam a trombeta. Lembra da passagem que o Senhor falou para Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não é o galo cantar, como alguém já disse, mas é o toque de uma trombeta, que era anúncio para tocar os sentinelas. E eles ficavam de madrugada ali tocando sentinela. O toque do galo, o cantar do galo, era o toque da trombeta. No cantar do galo não é o galo cantando, mas é o toque da trombeta numa linguagem militar. E se na noite alta, da meia-noite às 3, o período mais escuro, for que quando o Senhor voltar, é o tempo que o Senhor retornará. Porque nós temos vivido um tempo muito escuro nos dias atuais, espiritualmente falando. Irmãs e irmãos, eu me recordo que na década de 80 as pessoas não perdiam culto por nada. Não tinha malhação, não tinha novela das 6, das 7, das 8, das 9, não tinha filme, seriado, Netflix, campeonato brasileiro, nada impedia o crente de ir para a igreja. Ia, mas tem pessoa, ninguém queria saber se tinha pregador de fora famoso sem fama. Eles iam porque queriam adorar a Deus, queriam congregar, queriam cultuar o Senhor. Reuniam-se porque eles tão somente queriam adorar aquele que na cruz do Calvário morreu e ressuscitou por causa dos nossos pecados. Hoje, se não tiver um atrativo a mais, muitos não vêm. Por isso começa a sair esse pragmatismo terrível. Aí tem que inventar o sal grosso, a rosa, isso e aquilo. Aí vem aquele pregador de fora com um paletó místico, e as pessoas ficam, tem que tocar no paletó, porque o paletó faz isso, aquilo, outro, e se esquecem de Jesus. Não precisa, estamos vivendo da meia-noite às 3, densas trevas. Terrível. É esse momento que a igreja está vivendo. Mas e se o Filho do Homem, se o Senhor da casa voltar nesse período? Como é que nós vamos estar?
Irmão Carlos, eu me recordo, as crianças jejuavam, as crianças oravam, juntavam o dia todo e todo mundo em volta do fogão a lenha, ficava ali na roça, ficava na fazenda, ficava onde quer que fosse, adorando, cultuando, adorando. Os menorzinhos comiam uma coisinha e todo mundo cultuava, até o cachorro jejuava naquele dia. Ao fim da tarde, todos celebravam, adoravam o Senhor, mas quando o pregador abria a Bíblia, a igreja era tomada do poder, era tomada pela graça, pela glória. O pecador não aguentava, se rendia aos pés do Senhor, as doenças saíam, havia transformação, porque o evangelho não é ficar rico, não é riqueza essa aqui da terra, não. O evangelho é transformação. Aleluias. E se o Senhor voltar no cantar do galo, da meia-noite às 3, um período de densas trevas que estamos vivendo, aí continua, ou se pela manhã, já ia amanhecendo, das 3 até as 6, a quarta vigília. O que acontece na quarta vigília? Vai acabando a escuridão, vai acabando o frio da noite e vai rompendo um novo dia, um novo amanhã, um novo amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não sabemos se será na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, na quarta vigília, na hora primeira, na hora terceira, na hora nona, na hora 1/10, não sabemos. Em Mateus 20 tem uma passagem também, uma outra parábola, que diz a palavra do Senhor, que o Senhor, dono de uma vinha, saiu bem de manhãzinha, de madrugada, às 6 da manhã, para assalariar trabalhadores para a sua seara, para a sua vinha, melhor dizendo. Aí, mais tarde um pouco, às 9 da manhã, ele saiu para chamar outros trabalhadores. Depois ao meio-dia, depois às 3 da tarde, e na hora 1/10, às 17 horas, às 5 da tarde, ele saiu para buscar mais trabalhadores. Chegou numa praça e disse assim: por que vocês estão ociosos aqui? Ora, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou, então vai trabalhar na minha vinha. E quando chegou a noite, o dono da vinha chamou o seu mordomo, lembra do mordomo? E disse assim: olha, chama todo mundo aí para eu pagar. Primeiro os últimos, e por final aqueles que foram chamados primeiro. Primeiro, os últimos serão primeiros. Chama eles. E tratou com eles quanto? Com os primeiros tratou 1 denário, um dinheiro. Toma aqui o seu dinheiro, toma aqui o seu dinheiro. O que começou às 6, às 9, às 12, às 15 e a hora 1/10, às 17 horas. Pagou a mesma coisa. Ora, os que chegaram primeiro falaram: Senhor, mas que negócio está errado. Está errado isso. Por quê? Nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos a fadiga do sol, aguentamos a poeira, o suor, o cansaço, tudo isso desde cedinho. Agora, esse daqui começou às 5 da tarde, chegou a escurecer, o senhor pagou. Ora, eu não te tratei com você um dinheiro? Ué, se eu tratei com você o dinheiro, que te importa se eu quero ser bondoso para aqueles que começaram por fim? Porque muitos primeiros serão derradeiros, e os derradeiros serão primeiros. E está mostrando o seguinte: nesse último tempo ainda há galardão para a igreja, ainda há premiação para nós, para o servo do Senhor. O que nós aprendemos com tudo isso aqui nessa palavra? Observe o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, verso 18. Lembra? Na última vigília, amanhecendo o dia, das 3 até as 6, já rompendo a manhã. Provérbios 4, 18 está escrito assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Malaquias 4, verso 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trarei debaixo de suas asas. O que eu quero dizer nesta hora? Eu quero dizer que ao porteiro foi dito: vigia. Olha para eles lá, Efésios 5, verso 14, está escrito assim: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não é tempo de dormir, é tempo de vigiar, é tempo de orar, é tempo de levantar, porque o Senhor ausentou-se e Ele foi para uma terra distante, mas o Senhor da casa voltará. Se Cristo voltar na primeira vigília, esteja preparado. Na segunda vigília, esteja preparado. Na terceira, na quarta ou durante o dia, não sei quando Ele voltará. Quando Ele voltar, esteja acordado,
esteja vigilante, esteja em oração, esteja dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero lhe convidar a ficar em pé. Aleluia. Eu quero lhe convidar nesta hora, porque nós não sabemos se na primeira vigília, das 18 às 21, das 21 às 0 horas, das 0 horas às 3, das 3 às 6, é uma tipologia, não sabemos o dia e na hora, mas o certo é que o Senhor da casa voltará. O certo é que o porteiro disse: vigia, fica vigiando aí. Ai da liderança que não prega sobre a volta do Senhor, que não prega sobre santidade e arrependimento. Ai da liderança dos pregadores que só pregam mimimi, que só pregam invenções, que não pregam que a igreja, que o homem e a mulher precisa se arrepender. Mas hoje nós somos confrontados com o Evangelho, porque o Senhor da casa virá. O Senhor da casa voltará. Jesus voltará. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Quantos podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Quantos podem dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Aleluia! Aplauda o Senhor, glorifique, exalte ao Senhor. O Senhor da casa, a casa é a igreja, Ele voltará.